Bom dia, boa tarde, muito boa noite, senhores aventureiros. Sejam muito bem-vindos à Taverna do Arcanum. Eu sou o Marcelo Taverneiro e hoje falaremos daqui das 5 criaturas mais poderosas do folclore brasileiro, segundo o livro de RPG A Bandeira do Elefante da Arara. Então, sem mais delongas, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos direto para a aventura! Então, gente, antes de começar a fazer o top 5, eu vou explicar rapidinho pra vocês do que se trata esse livro aqui. Esse livro é A Bandeira do Elefante da Arara, que é escrito por Christopher Castlemead. É um livro que ele passou, né, ele já é internacional. Tem romance dele, que inclusive foi finalista do Prêmio Nebula, que é como se fosse um Oscar dos livros. É um segmento fantástico muito brilhante, no modelo que a gente vê de nossa cultura e que, de longe, não valoriza tanto nossa mitologia. A gente fala tanto dos nórdicos, fala tanto dos gregos, fala tanto dos egípcios, mas a gente esquece da riqueza imensa que é o nosso folclore. E o livro mostra isso. Ele se passa lá em 1500 até 1600 e pouco. Tem dados históricos dele. Ele não mostra pra você só um tipo de tribo, pra lá que tem tupi. Não, ele fala de vários tipos de tribos, ele fala de vários tipos de monstros. Ele fala dos espanhóis, dos portugueses, Tratado de Tordesilhas, fala da época do... e por aí vai. Eu não sou muito bom em história não, gente. Não sou muito bom em história. Mas o livro é bom em história, eu não sou, mas ele faz papel pra você. Porque se você tiver em dúvida, você vai até ele e consulta. Esse livro ele foi financiado pela Lei do Incentivo à Cultura e pelo Ministério da Cultura. Ou seja, parte desse livro aqui foi doado em escolas do país. Ou seja, parte das remessas que foram produzidas desse livro o autor doou. Só que, se eu não me engano, ele abriu mão de parte disso e doou mais ainda para as escolas. Ou seja, foram acho que mais de 200 ou 300 escolas beneficiadas com a conquista do RPG e com uma cultura melhor. Então, vim aqui fazer um top 5 para vocês porque é um livro muito bom. Eu acredito que vocês possam gostar dele. É um sistema D6 muito simples mesmo. Se ele for entregue para a escola, é porque eu acredito que a regra dele é extremamente simples, até mesmo para a criança jogar. Até porque eu jogo o livro, eu acho ele brilhante, ele tem técnicas muito boas de interpretação, que depois eu vou passar pra vocês. Mas hoje vamos estudar monstros, então vamos lá. O quinto lugar dessa lista nada mais é do que o boitatá. Cara, muitas vezes a gente fala boitatá, ninguém entende o que diabos é boitatá, todo mundo pensa que é um boi, mas não é. Boitatá é como se fosse o nosso dragão, é o dragão das florestas, né? Só que não é tipo um dragão, é uma serpente que ela tem um poder de se inflamar. Ou seja, ela se esconde na mata, em forma de tronco, até mesmo debaixo de lagos. E quando alguém está infringindo a natureza, causando dano, destruindo aquele lugar, ela sai de lá. E quando ela vai destruir os inimigos dela, ela simplesmente não brota lá e tipo assim, dane-se. Ela se inflama. O fogo dela azul não queima nenhum tipo de vegetação. Ela queima apenas carne. O que o livro vai relatar para você, que se você tiver num encontro com um boitatá, você sofre uma quantidade de dano específico por turno. Ou seja, você jogou o dado, não passou no teste, vai sofrer dano por turno. Além disso, o boitatá é uma criatura que pode escolher duas criaturas ali naquele lance, em que ela pode usar um teste de insanidade. Ou seja, as pessoas que olham para o boitatá e o boitatá amedronta essas duas pessoas, elas têm que fazer um teste de sanidade ou permanecerão loucas num período, acho que se não me engano, um mês, né, que você pode correr atrás, pajés, etc., para tentar tirar aquela sanidade, mas você não vai voltar da mesma forma. O boitatá é uma criatura muito grande mesmo. É bem semelhante até ao basilisco de Harry Potter em questão de tamanho. E nessa parada, o livro vai relatar que, cara, da grossura de uma carroça. Assim, o boitatá. Então, não é uma criatura frágil. Não é. E a gente tem que entender que quando a gente fala de mitologia, muda de cultura para cultura. Ou seja, o Nordeste pode citar o boitatá de uma forma, o Sul pode mudar o boitatá de uma forma. Ou seja, se você for botar isso no seu RPG, você pode modificar o boitatá da maneira que você quer. Porque aquilo se trata de um universo fantasioso seu. Você usou um componente nosso, que já existe. Mas botar lá que o boitatá fala e etc, e que ele é venerado como uma entidade, você pode fazer no seu mundo. Mas os dados são esses. Em quarto lugar temos o Arranca-Línguas. O Arranca-Línguas é um ser semelhante a um mico-leão dourado, que chega ali em torno de 8 metros de altura. É como se fosse um King Kong nosso, só que ele tem dentes muito afiados, como se fosse semelhante a um lobo, né, nessa parte, e tem um diferencial. Enquanto o boitatá protege a natureza,
ou seja, ele ataca caçadores, o arranca-línguas ataca qualquer um. É isso mesmo. O arranca-línguas, como diz o nome, né, o prato predileto dele é línguas. Assim como a gente tinha aqui o chupacabra. O chupacabra, né, ele absorvia o sangue daqueles tipos de animais. O arranca-línguas, muitas das vezes, ele fica em volta de fazendas e durante a noite ele ataca o gado, se alimenta deles, aquela coisa toda. Ele costuma, durante o dia, se esconder em copas de árvores muito altas, até porque o pelo dele é escuro. Ou seja, se ele permanece lá no alto, é difícil você vê-lo na densidade que seja de uma floresta amazônica, alguma coisa assim. E durante a noite, é extremamente difícil de ver ele. Pelo fato dele ser escuro, ele tem um bônus enorme de camuflagem aí no meio disso. É extremamente difícil ver, é um animal ágil, né? Semelhante a um macaco, então dá pra você ver a agilidade da criatura, o que leva a ficar em quarto lugar. Por que quarto lugar? O Boitatá tem o poder da insanidade. Se ele olha para duas pessoas, as pessoas podem ficar loucas, não entendendo o que é aquilo, não entendendo a dimensão do poder daquilo. O arranca-línguas, ele com um grito, ele pode amedrontar todos ao redor dele. Se você falhar numa jogada de sabedoria contra um arranca-línguas, você corre incessantemente fugindo dali durante 5 turnos. Vocês têm noção do que é isso? 5 turnos fugindo? 5 turnos fugindo. Se você foi contratado para fazer uma missão, você chega naquele ponto e ele grita, acabou sua missão. Sua missão foi aniquilada, destruída, sabe? Sumiu por conta do arranca-línguas. Ou seja, é um bicho enorme. Ele não se preocupa em proteger a natureza ou não. Se tá lá uma tribo indígena, ele pode ir lá e atacar sim. Diferente do Boitatá, que fica lá na dele, mais pacifista. Ele ataca apenas quem fere a natureza. O arranca-línguas não, tô com fome. Foda-se. É isso aí que o arranca-línguas faz. A partir desse momento agora que eu vou explicar pra vocês o que são esses 3 mais poderosos, eu vou explicar como que se enquadra no livro. O livro chama essas criaturas de Treme-Terra. Por quê? Porque eles são os 3 maiores na nossa cultura. Então o que eles começam a chamar de Treme-Terra é porque exatamente eles não se importam com nenhum tipo de ser, a não ser aqueles que sejam os Treme-Terra, ou aqueles que atacam eles. Mas eles têm poderes, tipo, gigantescos. Então, vamos conferir aqui. Em terceiro lugar, sendo considerado um Treme-Terra, nós temos o Gorjala. Gorjala nada mais é do que um gigante semelhante a um cíclope ou um ogro, de um olho só e uma bocarra imensa. Imensa. Esse ser, ele é tipo gigante, semelhante àquele gigante que a gente tem no Resident Evil 4, né? Ele é enorme em dimensões, ele costuma se esconder em penhascos e vagar por ali. Só que, não bastando isso, ele tem coisas a mais. Como, por exemplo, ele protege a natureza e ataca qualquer um que invadir seus domínios. Mas não é algo simples, não é algo simplesmente, vou atacar para que ele se afaste. Não. É dito que o Gorjala bota as suas vítimas debaixo do braço e as devora devagar. E o grito dessas vítimas dele, que invadiram seus terrenos, ele tá simplesmente ali se divertindo, é como se fosse cântaros de pássaros em seu ouvido. Ou seja, o cara tá lá debaixo do ouvido, ele arrancando, ele tá mega feliz em te torturando aos poucos e te devorando. O Gorjala, além dele habitar penhascos, ele também habita serras. Ou seja, ninguém sabe que aquilo tá ali, o bicho tá intocado. E eles costumam pegar mais ou menos caçadores perdidos. Você pode botar isso na sua quest em diferentes pontos. Você pode botar desde os camaradas tentando desbravar, tipo jesuítas, não, vamos falar lá não sei o que e acontece isso. Desde um algo maior. Como eu disse, os Gorjalas são enormes. Então o tamanho vai variar com a interpretação de cada cultura. Mas se baseia no Resident Evil 4, que você tem uma similaridade do que é a altura desse bicho. Em segundo lugar, nós temos o Pai do Mato. Cara, esse é fantástico. Quando eu peguei o livro e eu fui abrir o bestiário, foi a primeira criatura que eu vi, eu fiquei tipo... Caraca, cara. Que isso, mano? O Pai do Mato é um ser como se fosse um titã. Ele tem 55 metros de altura. A sua pele é extremamente dura, como se fosse cascas de árvore. E há quem diga que nele ainda nasce árvores, né? Existem várias vertentes de como ele pode se camuflar no ambiente. E uma deles é como que ele fica como se fosse a Gaia, né? Ou seja... Ele pode estar deitado no chão e você não sabe que é ele. Ele pode estar em qualquer lugar. Mas, não bastando isso,
ele tem 55 metros de altura. Quem foi naquele brinquedo Kabum, sabe? Tem muito em parques, aquilo tem 50 metros. 50 metros. O bicho seria ser maior do que o Kabum. E ele andando, ele fica acima das árvores. Pra você ter uma noção, ele não se preocupa com ninguém. Não se preocupa. E pelo simples caminhar dele, ele vai destruindo cidades, assim, dane-se. Porque a carapaça dele é como se fosse indestrutível. O único ponto que é frágil dele é o umbigo. O umbigo dele é semelhante àquela questão do Naruto, que tem selos em volta, só que isso é uma camada como se fosse de pele, né? Algo mais normal. E é o ponto que ele sente mais dano. Se eu não me engano, acertar ali maximiza o dano em 50 vezes, algo assim. Mas é quase impossível acertar o umbigo dele, porque tá a 30 metros de altura. Sabe? 30 metros de altura. Por mais que você tenha arma, mosquete, ele vai ter uma CA muito alta, vai ser extremamente acertar. E outra coisa, ele tem um ataque chamado pisar. Acho que é pisar, não lembro. Então o simples fato dele levantar o pé e bater, ele destrói tudo que está ao redor dele. Tu não tá entendendo? Se você tiver a 3 metros de distância do pé dele, tu toma um baita dano. É tipo, o caminhar dele destrói tudo. Então eu achei que ele deveria ficar em segundo lugar, porque Jesus amado, né? Temos aqui também a família do Treme-Terra em primeiro lugar. Um bicho que o nome dele é... O nome dele já deduz de muitas culturas, como a gente tem até ali no livro Duna, né? Minhocão. Minhocão é um ser que tem 100 metros de largura. Você tá entendendo? 100 metros de largura. E em questão de comprimento ele tem tipo quilômetros. E assim, ele fica debaixo da terra. Se alguma coisa incomoda ele, ele vai lá e destrói. Acabou. Acabou. Simples assim. Não tem nenhum ser que sobreviva ao ataque desse bicho. Nenhum. Se estão construindo lá, desbravando uma serra, aí estão lá explorando pra fazer recurso de ouro. O Minhocão vai lá, pô, estão ferindo o meu lar, né? Que pena. Destruiu toda a serra, acabou. Daqui a 100 anos, que praticamente não é nada pra ele, tudo tá ali de volta e todos que foram explorar ali nunca mais vão voltar porque estão todos mortos. Eu achei que seria interessante falar sobre um top 5 de criaturas folclóricas aqui, até porque é pouco explorado no Brasil que a gente vive, né? E vamos ver se daqui pra frente, se vocês gostarem desse vídeo, deixem aqui nos comentários, fala alguma coisa legal. Eu trago outras coisas sobre cultura aqui. Como por exemplo, uma parada que eu acho muito interessante, que poucos nós sabemos, é o Curupira. O Curupira é um tipo de classe, um tipo de raça chamado Caipora, né? Como se fosse um espírito da natureza. Cara, Curupira é muito forte. Se vocês soubessem a força que um Curupira tem, vocês teriam botado no seu RPG há muito tempo. Sério. Curupira, ele tem a habilidade de, além de ser um bruxo gigantesco, nato, um druida ali, ele coordena animais. Ou seja, se ele quiser mandar um ataque de animais com... Cara, você não tá entendendo. Você viu o Tarzan? Tem uma cena do novo filme do Tarzan que fizeram, que o Tarzan tá correndo, tá vindo uma manada atrás. O Curupira pode fazer a mesma coisa. É como se o Tarzan fosse um caipora, basicamente. Então, se vocês gostarem do vídeo, eu venho trazer mais curiosidades, mais coisas do nosso folclore, falar sobre a mitologia, os deuses e etc. E falar um pouco desse universo da bandeira do elefante da arara, que é algo brilhante e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eles destrincham. Ao invés de eles tratarem as coisas com infantilidade, eles passam um ar de maturidade em nossa mitologia. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora. Não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, comentar qualquer coisa, gente, qualquer coisa, porque ajuda o vídeo a upar. Então comentem qualquer coisa, fala A, B, C, não importa. Comentem. E outra coisa muito importante, o canal está crescendo graças a vocês. Cara, eu postei agora essa semana um vídeo e no final eu pedi para vocês compartilharem. Então, conclusão, acho que a gente teve 100 inscritos assim em pouquíssimo tempo, porque vocês foram lá e compartilharam e ajudaram. Então, vamos fazer esse canal crescer, galera. Expandam a cultura do RPG. Mostre esse vídeo para outras pessoas, já mostra a taverna. Tem vídeo saindo toda semana, eu tô aqui me empenhando pra fazer roteiros bonitos, trazer novidades para vocês, universos e dimensões que a gente nunca viu. Então, vamos juntos. Tô contando com vocês e isso não depende só de mim, né? Depende de vocês também. Então, sem mais delongas, muito obrigado por estarem aqui até agora e boas aventuras. Valeu!